Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos para pós-graduação. A gente falou nas últimas aulas, a gente deduziu como é que você chegava a uma formulação mais geral possível da equação de conservação da quantidade de movimento. A gente falou que era a equação de Cauchy e falamos sobre as diferenças que existem numa formação conservativa e não conservativa. Agora a gente vai começar a tentar trazer essa equação de Cauchy para a mecânica dos fluidos. E para isso a gente precisa das hipóteses de Stokes. Tá? Vamos lá. Primeira coisa, a gente começa essa aula falando pela equação de Cauchy. A equação de Cauchy a gente se lembra que é ρ vezes a derivada material da velocidade, que é igual a ρ vezes Fi, isso aqui representa as nossas forças de corpo, certo? Mais o divergente do nosso tensor de tensões, certo? Isso aqui a nossa representação da equação de Cauchy. Agora o que a gente vai fazer é especializar isso aí para a mecânica dos fluidos. Por quê? Essa solução ela vale para fluidos, vale para sólidos. Se você tiver como representar essas tensões de superfície como tensões para sólidos, você pode usar a equação de Cauchy para sólidos também, não tem nenhum problema. As forças de corpo, elas podem vir de qualquer outra formulação, por exemplo, isso aqui pode vir da gravidade, por isso que eu gosto de escrever ela dessa forma, sabe, ρ vezes F de I, porque aí esse F de I fica meio como se fosse uma aceleração da gravidade, né? Algo dessa forma, assim, é uma expressão dessa força. A gente vai falar mais sobre essa força também, outras categorias de forças que tem, porque essa força também pode ser uma força conservativa e tem uma definição para ela, mas vamos deixar isso aí quieto só por um instante, porque o foco dessa aula é trabalhar esse cara aqui, ó. Esse termo a gente precisa definir. Se a gente quisesse trabalhar esse termo de alguma forma, a gente precisa entender como é que isso aí se relaciona com as propriedades que nós temos, né, dos fluidos. O que é esse tensor de tensões? A gente tem alguma ideia do que ele representa exatamente? Olha, a gente precisa de alguma forma entender esse tensor de tensões, esse sigma de IJ ou de JI, e relacionar ele de alguma forma com as propriedades que nós temos, né? Seja o nosso estado termodinâmico, a pressão, a densidade, a temperatura. Na verdade eu preciso só de dois desses, né? Eu só preciso de ou de pressão ou temperatura, eu defino todo o estado termodinâmico. E também a questão cinemática, né? A velocidade, as velocidades que eu tenho nos fluidos. A gente sabe que isso tem uma importância também. Eu preciso relacionar essas duas coisas. E como é que eu vou relacionar elas aí? Olha, tem uma coisa que a gente consegue relacionar esse tensor de tensões para essas propriedades termodinâmicas e essa propriedade, as relações cinemáticas que a gente tem também, que é chamado de relação constitutiva. E é isso que a gente deseja encontrar, que nós queremos aqui agora. Vou até copiar aqui, ó. Nós desejamos encontrar uma relação constitutiva. A relação constitutiva é aquilo que vai nos dizer como essas tensor de tensões pode ser representado em termos das nossas propriedades termodinâmicas, das velocidades, porque daí a gente consegue encaixar tudo numa mesma equação de uma maneira mais tranquila, né, de trabalhar. A gente vai ter simplesmente propriedades termodinâmicas, valores de velocidade, quantidade de movimento para a gente trabalhar no fluido. Então a gente precisa de certa forma criar isso aqui, ó, achar alguma relação, né? Isso aqui tem essa parte aqui que é cinemática. A cinemática tem a parte termodinâmica também, ó, que eu vou falar isso aqui, a parte termodinâmica, o estado termodinâmico que a gente tem. E aqui no meio dessas coisas, a gente sabe que tem uma certa... Tem isso aqui também, ó. A gente pode expressar... Opa, isso aqui a gente pode expressar isso aqui também nessa forma, né? Na forma a gente pode trazer essa cinemática como a gente fez quando definiu o tensor taxa de deformação. A gente não começou a falar de deformação ao longo dessa parte que a gente falou de movimento, de deslocamento. Então a gente pode relacionar essa cinemática aqui, ó, com a taxa de deformação. Isso a gente já fez. A gente sabe que deformação ou taxa de deformação ela surge por quê? Porque você tem tensões sendo aplicadas. Então essas coisas podem ser relacionadas. Aqui no meio eu vou ter, né? Eu vou ter o quê? O meu gradiente de velocidade. Ele está aqui no meio também. Eu tenho o meu tensor taxa de deformação, que é aquele S de J. E aí se eu conseguir representar algo que correlacione essas coisas, eu consigo fechar uma relação constitutiva. Entendeu? Eu consigo relacionar meu tensor de tensões a essas propriedades termodinâmicas e as características cinemáticas do meu fluido. Tem como eu fazer isso? Tem. Para a mecânica dos sólidos, a gente tem a lei de Hooke. Né? A lei de Hooke, você se lembra que ela é um negócio
bom, eu vou escrever errado aqui, mas a gente correlaciona as tensões, né, as tensões, tensor de tensões, é igual ao, como é que chama? O módulo de elasticidade, certo? O módulo de elasticidade vezes esse, aí entra nessa, não o gradiente de velocidade, mas justamente o deslocamento em si, certo? Um delta de x, no caso. Isso aqui vai nos representar, estou representando meio estranho isso aí, mas é exatamente o que é, né? Você tem um módulo de elasticidade que vai relacionar com isso. Isso aqui seria uma representação porca da lei de Hooke, tá? Lei de Hooke. Para a mecânica dos fluidos, quem já fez mecânica dos fluidos na graduação sabe que a relação que nós temos é mais ou menos, ela vai dizer isso aqui, ó, que esse sigma de J, isso aqui valeria, por exemplo, para sólidos, né? Sólidos. Para fluidos, quem se lembrar vai se lembrar daquela relação que a gente tem de tensor, de tensão cisalhante, no caso. Aí a gente poderia colocar aqui yx, no caso o xy, aí você coloca o seu yx aqui nesse caso. É igual a uma viscosidade vezes a derivada da velocidade com relação a y, lá em y igual a zero. Quem se lembrar disso daí? Ou seja, tem uma relação. A relação, se no caso da lei de Hooke, para os sólidos, era esse módulo de elasticidade, o que a gente usa para a mecânica dos fluidos geralmente é esse viscosidade aqui. Mas eu estou só colocando o carro na frente dos bois, tá? Para fluidos, a gente sabe que para fluidos, que a gente vê lá na graduação, a gente fala isso daqui, né, diretamente. Mas agora a gente vai tentar entender por que é esse Mi aí, de onde que vem esse Mi. Tem várias hipóteses que são seguidas para isso, tá? Primeira coisa, a gente tem que pensar assim que a primeira forma de encontrar uma relação constitutiva, sabe, foi feita através de Stokes, né? O Stokes ele definiu que seria na verdade um fluido stokesiano. Isso aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui para vocês. Eu acho que vou copiar isso tudo aqui, ó. Primeiramente vou apagar algumas coisinhas que estão ali. Ora, existe uma coisa chamada fluido stokesiano, que é isso aqui, ó. Fluido stokesiano. E essa daqui são as hipóteses de Stokes, tá? Nas próximas aulas, eu vou a cada aula matando uma hipótese dessa de Stokes. Algumas delas eu vou matar mais rapidamente. Essa hipótese 2 acho que dá para matar muito rápido, não precisa de uma aula para ela, a gente pode matar a 2 e a 3 juntas, tá? Mas aqui são as hipóteses as hipóteses de Stokes, né? Isso tudo que está aqui dentro constitui o que seria um fluido stokesiano. Deixa eu tirar essa parte aqui, eu acho que eu não vou precisar dela agora não, mas eu posso apagar. Isso aqui também, tá? Olha, isso daqui constitui as características, as 4 hipóteses de Stokes que valem para um fluido stokesiano. A primeira hipótese é essa. O tensor de tensões, tá vendo? O sigma de J, ou sigma de JI, é uma função contínua da taxa de deformação e do estado termodinâmico. Ou seja, é o que a gente está falando aqui, ó. Ele está falando que existe isso daqui. Existe uma relação entre o tensor de tensões, o estado termodinâmico e o tensor taxa de deformação, ou numa forma mais geral, o gradiente de velocidades, tá? Existe uma relação entre o tensor de tensões e o gradiente de velocidades que é contínua, é uma função contínua. E você tem também o estado termodinâmico para definir isso daí. Ou seja, essa relação aqui ela nos garante que existe uma função que eu consigo achar que vai relacionar esse sigma de J. Talvez, eu vou mostrar isso na aula, relacionar o sigma de J com o gradiente de velocidade. Essa é a primeira coisa da hipótese de Stokes. E é uma função contínua, não é linear ainda. O que a gente aprende lá em mecânica dos fluidos na graduação é falar que essa função é linear. Aqui eu estou dizendo que ela é contínua, não existe descontinuidade nessa função, tá beleza? Não existe choque, não existe interface, nada. É uma função contínua que pode ser representada da nossa taxa de deformação. A segunda hipótese é dizer que o fluido é homogêneo. Essa homogeneidade aqui, ela entra no seguinte, né? Fala que o tensor de tensões, eu fui escrevendo e acabou com as coisas ficaram mal escritas, né? Que faltou o I aqui no dinâmico, faltou, é homogêneo, o tensor de tensões, tá vendo? Tensor de tensões não depende explicitamente de X. Ele pode depender da localização? Claro que pode. Ele pode depender dependendo da variação do estado termodinâmico. Se eu vou para uma outra localização em X no meu espaço, e nessa localização em X eu tenho uma diferente temperatura, uma diferente pressão, o meu estado termodinâmico vai se alterar. Mas essa dependência não é explícita. Não é como se eu estivesse dizendo, eu estou em uma posição X, 0, e essa posição X0 eu tenho
uma relação de continuidade, eu tenho um tensor taxa de tensão, e agora só porque eu mudei a posição, isso mudou. Não, isso não acontece. É um fluido homogêneo. Não quer dizer que é sempre a mesma relação. Essa relação vai depender do estado termodinâmico, que varia com x, vai depender do meu campo de velocidades, né, já que vai ter essa dependência com esse gradiente do campo de velocidades, vai ter uma dependência com o campo de velocidade. Se meu campo de velocidade mudou de posição, eu também vou mudar as minhas relações de tensor de tensão. Então isso daí vai ser uma outra etapa, tá? Uma outra coisa, assim, o fluido homogêneo diz que não tem a dependência explícita com a localização, mas ele pode depender implicitamente pela variação do estado termodinâmico e das condições cinemáticas. A terceira hipótese diz que o fluido é isotrópico, e aqui a gente vai gastar uma aula inteira para falar disso aqui. Ó. O que é esse tal do fluido isotrópico? Essa questão do fluido isotrópico, ela pode ser, e é falada normalmente nas aulas de graduação, é isso aqui, ó, as propriedades do fluido não dependem da direção. Mas é sempre assim? Nem sempre é assim. Nem sempre o fluido vai ter uma propriedade independente da direção. Sabe? Nem todo fluido é isotrópico. Entendeu? Essa é uma condição. A relação tensão-deformação para um fluido stokesiano, ela tem uma relação de tensão e deformação que deve ser independente do sistema de coordenadas. A gente já viu essa questão, né? Como é que você acha uma coisa? Eu tenho um vídeo gravado que lá no final das minhas aulas 01, que é as aulas reservadas para a parte de tensores, que fala o que é um tensor isotrópico. Voltem lá nessa aula e vejam o que é um tensor isotrópico. Aquele tensor que você pode aplicar qualquer rotação que você quiser e ele vai continuar tendo a mesma forma, ele não muda. Aí vocês vão ver que tem tipos de tensores isotrópicos. Os tensores isotrópicos de segunda ordem é só o delta de Kronecker. O tensor isotrópico de terceira ordem é o tensor de permutação de Levi-Civita. E tem um tensor também de quarta ordem. Esse é que vai entrar na nossa discussão da aula, beleza? Que é o tensor de quarta ordem, que vai mostrar que se eu pego esse tensor, esse divergente de velocidades, eu posso rotacionar ele à vontade e ele não vai mudar as suas características, porque o meu tensor agora é isotrópico, o meu tensor de transformação é isotrópico. E a última, essa aqui que vai ser a hipótese 4, eu vou guardar uma aula para ela também. Isso daí vai falar que o nosso fluido está parado, a tensão é apenas hidrostática. Para isso, primeiro eu vou definir o que é uma pressão hidrostática, definir o que é pressão mecânica, a gente vai ver a relação entre elas e aí vai chegar nessa solução, tá beleza? Mas a ideia disso aqui é você dizer o seguinte, que se o seu fluido está parado, se o seu fluido está parado, vai ser isso aqui, ó. O fluido está parado, o seu sigma de J ele é igual a uma pressão hidrostática, tá? Menos a pressão hidrostática vezes um delta de Kronecker. Vira um tensor também, mas é um tensor com diagonal igual a menos P, beleza? Essas quatro hipóteses são importantíssimas. A primeira, acho que a segunda, né? Eu vou falar, a segunda eu vou dar um check nela aqui, ó. A gente já falou, esse segundo aqui não vai valer. Não tem fluido que vai depender da posição, né? Você está considerando um fluido homogêneo. Pode ser que tenha alguma condição que seu fluido seja não homogêneo, eu não conheço um fluido que seja não homogêneo, que vai depender, a não ser que esteja considerando, acho, mudança de fase, essas coisas, mas aí mesmo assim, vai depender do estado termodinâmico que vai mudar, não é dependência diretamente na posição. Fluido não isotrópico pode ter, tá? Fluido não isotrópico pode ter. O que seria um exemplo de um fluido não isotrópico? Pensa num fluido que a gente pensa, por exemplo, água, né? Água é H2O, ar tem uma constituição de moléculas pequenas, mas pensa num fluido formado por aquelas moléculas gigantescas que tem aquelas cadeias de carbono, aquelas coisas meio estranhas que o pessoal estuda lá em físico-química, lá eu nem sei, né? Aqueles fluidos que você pega a fórmula deles, é um negócio gigantesco, assim, que o professor desenha, ocupa quase o quadro todo, né? Às vezes até 2 quadros para desenhar aquele negócio. E esses fluidos, eles têm moléculas muito grandes, e às vezes essas moléculas são tão alongadas numa direção que, dependendo de como você vai deformar esse fluido, ele deforma numa direção. Na direção das moléculas ele deforma mais fácil, e na direção perpendicular a essa ele não vai deformar com aquela mesma facilidade. Fluidos podem ser não isotrópicos. Se você pensa uma composição de um fluido, por exemplo, que tenha material particulado dentro dele, dependendo de como está esse material particulado, se não for material particulado esférico, né, pode ser material particulado que tem uma certa estrutura dentro dele. Dependendo de como esse fluido está dentro dessa estrutura, você vai considerar, na verdade, o seu fluido com o material particulado como se fosse uma coisa só, ele vai ter sim uma taxa de deformação. A relação da relação tensão-deformação vai depender
da direção. Se você está na direção X, ela vai de um jeito, na Y vai de outro. Por quê? Porque tem uma orientação dentro do fluido que guia isso. Ou seja, nem todo fluido é isotrópico, mas a relação que nós vamos tirar aqui vai valer só para fluidos isotrópicos. Isso aqui vai ficar para uma aula, uma explicação mais completa sobre ela. E nessa aula a gente vai falar sobre isso aqui também. E eu vou aproveitar também, já que a gente está só com 15 minutos, vou falar o seguinte: essas 4 hipóteses, tem muita gente que chega e fala assim, nas aulas, fala, isso aqui é um fluido newtoniano. Não é verdade, tá? Isso aqui é um fluido stokesiano. Isso é a característica de um fluido stokesiano. Ele atende às 4 hipóteses de Stokes. Tem uma hipótese que é de Newton. Essa hipótese que é a hipótese que fala assim, agora o seu fluido stokesiano se torna um fluido newtoniano. Essa característica vai dentro disso aqui. Vamos primeiro falar, então, na aula de hoje, sobre essa primeira regra aqui, essa primeira hipótese de Stokes. Tá? Vamos falar sobre isso aqui, a função contínua da taxa de deformação. O que seria essa função contínua? Eu tenho um desenho que eu fiz na minha última aula, só para não ter que perder tempo desenhando aqui também. Olha, eu vou cravar ele aqui mais uma vez para a gente. Olha só, eu vou até colocar aqui embaixo. Primeira hipótese de Stokes. Aqui, ó. O fluido tem que ser tem que ter uma relação contínua de tensão e taxa de deformação. É isso aqui que eu desenhei na minha aula quando eu dei lá para os alunos na pós-graduação. Dei essa aula para os alunos da pós. Foi isso aqui, ó. Que a gente já cansou de ver, todo mundo já viu nas aulas de... Quem já viu, fez mecânica dos fluidos na graduação, já viu essa aula aqui, ó. Você tem as suas tensões, tá? As suas tensões estão na esquerda, a sua taxa de deformação está na direita. O que isso aqui quer dizer? Essa taxa de deformação tem a ver com a cinemática do fluido, né? O campo de velocidades, a distribuição do campo de velocidades no espaço. E você tem alguns tipos, né? A partir da relação constitutiva, você pode ter vários tipos de fluidos. E aqui entra a questão do fluido newtoniano. O fluido newtoniano, ele é um fluido stokesiano, cuja relação de tensão-deformação é linear. Essa é a definição do fluido newtoniano. Fluidos newtonianos são fluidos stokesianos, cuja relação tensão-taxa de deformação é linear. Isso que caracteriza o fluido newtoniano. Tá vendo? Então eu vou até escrever isso aqui, ó. Fluidos, eu gostei desse jeito, como eu falei, ó. Fluidos newtonianos são fluidos stokesianos, cuja relação taxa de tensão-deformação é linear. Essa é a definição do fluido stokesiano. Ou seja, o que a gente trabalha lá em mecânica dos fluidos da graduação são fluidos newtonianos, sim, só que são stokesianos, fluidos stokesianos lineares, é um fluido newtoniano. Os fluidos que são stokesianos não lineares, ou como a gente chama às vezes de fluidos não newtonianos, como está representado aqui, ó, surgem a partir das relações constitutivas também. Os fluidos stokesianos não lineares são, por exemplo, os dilatantes, os pseudoplásticos. Aqui, o que é um fluido, um pseudoplástico, né? O pseudoplástico, ele fica cada vez mais, difícil, olha só, a curvatura vai envergando, né? Quando você chega numa taxa de deformação mais alta, você precisa de uma variação de tensão cada vez menor. Ou seja, o pseudoplástico é aquele fluido que ele fica mais fácil você deformar se as suas taxas de deformação é maior. Que tipo de fluido é esse? Tem um monte de fluido que se comporta assim. Eu me lembro quando eu tive aula com o professor Marcos Pinotti na graduação, ele deu um exemplo muito legal. Ele falou, nós temos, por exemplo, fluidos pseudoplásticos na nossa cartilagem. A cartilagem de todos os animais que tem cartilagem, normalmente é um pseudoplástico. E a explicação disso é porque o animal, quando ele vai ter que fazer um deslocamento muito rápido, por exemplo, chegou uma fera para um predador em cima da presa, para a presa sair correndo, escapar, ela precisa se deslocar muito rápido. Ela não pode gastar muita energia nesse processo. Você imagina se fosse o contrário, se ela precisasse gastar mais energia para um processo em que ela precisasse fazer mais rápido. Na hora que chegasse a presa o predador em cima da presa, ela fosse tentar correr, ela ia se esforçar muito e não ia conseguir sair do lugar, já morreu. Então já ia chegar o predador e ia comer ela. Então, o Pinotti até falava isso, né, que se algum animal tinha na sua composição de cartilagem algo que não era um pseudoplástico, a gente já desapareceu da humanidade, porque não tem como
sobreviver na natureza, né, sem ter um pseudoplástico na sua cartilagem. Os dilatantes são um material bem diferente, tá? Eu até tenho aqui, deixa eu ver se eu pego um vídeo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. O dilatante é um material bem estranho, mas ele aparece, né, naquelas piscinas. Você já viu aqueles... É tipo areia movediça, sabe? É um negócio que se você ficar parado na areia movediça, você começa a afundar. Mas se você anda rápido em cima da areia movediça, você escapa. É o que lá a gente falava isso aqui, ó, o Black. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Deixa eu ver, o pessoal tá ali correndo em cima. Deixa eu ver, tem que pegar um Black, o pessoal andando em cima dele, que é legal. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, deixa eu tirar, vou tirar o som desse aqui. Alright, 3, 2, 1. Bom, o pessoal tá correndo ali, mas como é que tira o som, hein? Não sei não. Ixi, nossa senhora, entrou um negócio aqui que eu não queria ver isso aqui, ó. Ah, consegue tirar o som aqui, beleza. Esse aqui, ó, tirei. Cadê? Opa, agora vai, hein? O Black, é isso aqui, ó. Vocês já viram isso aqui? Esse tipo de material? Olha só, eles estão passando em cima de um material que é líquido, tá? Isso é um líquido. Mas como eles passam muito rápido, o material se comporta como um sólido, ou seja, quando você se passa muito rápido em cima desse material, a sua taxa de deformação é muito alta, a tensão desse fluido é mais resistente ao cisalhamento e é mais resistente à deformação. Ou seja, não permite que você fique preso nela. Mas se você andar devagarzinho em cima desse U-Black, que é esse material aqui, ó, tá vendo? Jumping onto U-Black. Se andar devagarzinho em cima dele, a sua taxa de deformação vai ser pequena. Ou seja, aí você vai afundar. Ou seja, a solução para você escapar é se deslocar rápido. É a mesma coisa da areia movediça, né? A areia movediça é isso. Você passa rápido em cima dela, você não é preso. Mas se você passar devagar, você fica preso e vai começar a afundar. Quanto mais lento você vai se mexendo, mais ela vai afundando, né? Então essa é uma... eu peguei esse All Black aqui, tem outros vídeos, né? São legais também. Tem um aqui que o pessoal andava com bicicleta em cima dele, ó. Cadê da bicicleta? Esse aqui, ó. O cara andando com uma bicicleta em cima dele aqui. Você já parou pra pensar como uma simples... Tem uma propagandinha aí de um Fórmula 1, só esperar ela passar. Aí, skip, aí agora. Esse maluco aí, ele tá fazendo um piscinão de Black. Olha lá, o pessoal começa a andar rapidão, ó. Você anda rápido, ela não sente o efeito. Ela tem uma deformação, tá? Mas ela é muito mais resistente a essa deformação rápida do que uma deformação lenta. O Black, então, é um tipo de fluido que ele tem essa característica. A relação de tensão-deformação dele é uma relação de tensão-deformação que é... Cadê esse cara passando aqui? Vai, olha lá. Ele vai passar agora. Foi, correu, opa. Ó, você vê que é fininha, né, a bike dele, né? Mas assim, ele consegue ainda... Uma bicicleta ele entrar naquilo ali facilmente. Se ele para a bicicleta, ela afunda na hora. Assim como ela está se deslocando rápido, olha só como é que ela se deforma completamente. E ainda assim mantém, né, ainda assim mantém um comportamento quase sólido, né? Ela é resistente a essa deformação pelo seu deslocamento muito rápido. Ou seja, esse tipo de fluido, ele é um fluido dilatante. Tá vendo? É o tipo de fluido dilatante. A gente quase não vê muitas aplicações de fluido dilatante. Eu podia até procurar um pouco sobre isso. O plástico Bingham é comum, é o tipo da pasta de dente, por exemplo. Você tem um plástico, virou de cabeça para baixo e esperou para ver se ele vai descer, né? Ele não desce o plástico. Você pode botar um plástico assim, botar uma pasta no escova de dente, né? Uma pasta de dente em cima do escova de dente, você vira de cabeça para baixo, ela não desce. Você pega o tubo de pasta de dente, você vira de cabeça para baixo, ele também não desce. Mas se você apertar ele, a partir de uma certa tensão, a partir de um certo nível de tensão, ele começa a deformar. E essa deformação não necessariamente vai ser linear, pode ser não linear também. Então assim, o plástico Bingham se comporta de uma maneira que precisa de uma tensão inicial para ele começar a deformar. Perdão aí que faltou água. E o fluido newtoniano é o que a gente vê, água, ar, por exemplo, ar, gás ideal, água em estado de temperatura ambiente, isso tudo é fluido newtoniano, não tem comportamento, comportamento é linear no caso. Mas tem um detalhe, a gente às vezes vê os fluidos, né, e acha assim,
Ah, mas então é só um tensor taxa de deformação. Mas será que fluido não tem uma relação com deformação também? Fluido pode ser elástico, tá? A gente não pensa nisso não. Os fluidos stokesianos, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui dessa forma. Fluidos stokesianos são... como é que eu vou colocar isso aqui? Essencialmente não elásticos. Mas existem fluidos elásticos, tá? Não quer dizer que não existam fluidos elásticos. Se eu pegar aqui, a minha câmera travou, eu vou fechar ela aqui, mas também tem mais nada interessante para eu falar, não. É só isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Existem fluidos que são elásticos também, que tem esse efeito elástico. Eu vou mostrar esse vídeo, quer ver? NSF, Fluid Mechanics Series. Se eu pegar aqui, eu vou passar aqui para vocês. Opa, não abriu não. Ó, NSF, Fluid Mechanics Series, esse aqui, ó. Deixa eu ver o curso completo. É uma série famosa, né? Eu acabo referindo ele aqui várias vezes. Recomendo que todos vocês vejam os vídeos dessa série sempre. Esse aqui fala sobre o comportamento reológico de fluidos, tá? Eu vou até abrir o áudio porque, assim, qualquer palavra que esses caras falam deveria ser guardada por todos nós. Mas eu vou fechar o que usam. E a gente vai falar, quer ver? Aqui, ele está falando sobre isso, tá vendo? Fluidos newtonianos, tá dando essa descrição deles, tá vendo? Tem fluidos invíscidos, fluidos newtonianos. Aí ele vai falar, vai dar algumas características deles. Essa aqui é uma hora que é interessante, ó. Essa aí é que eu mais gosto, mas eu vou, olha só, ele tá pegando uma bola, uma esfera, tá vendo? Ele tá amassando essa esfera. Ele vai amassar essa esfera com a mão. E ele vai deixar, só que essa esfera é um líquido, tá? Essa esfera é um líquido. Ou seja, ele vai deixar ela ali com a mão, tá vendo? Deixou ela na mesa e olha só como é que ela quica, ó. Ela quica, ó. Deu uma porrada nela na mesa, mas a bolinha quica. Deixa eu tirar o... Aqui, ó, tá vendo? Ele quica essa bolinha, ela é um fluido, tá? Não parece que é um fluido. Mas isso aí é um fluido que ele é dilatante. Vocês vão ver o porquê daqui a pouco. Ele pega esse fluido aí agora, que é uma mistura que ele fez. E você lembra que eu falei, olha, a gente não sabe se o fluido ele é elástico ou não. Olha isso aqui. Eu vou repetir de novo, olha só. Esse fluido tem comportamento elástico. Ele tem comportamento elástico. Ele não depende só da taxa de deformação. Olha só, na hora que ele vira esse fluido no pote, olha só, tá? O efeito da gravidade, efeito das forças externas em cima desse fluido, força gravitacional mesmo, né? Como ele virou ali esse fluido para baixo, ele vai empurrar esse fluido aqui para dentro do copo. Só que ele vai descer esse fluido e de repente ele muda de ideia e volta. Olha o fluido, como é que ele volta? Voltou. Isso é um comportamento elástico. O fluido tem memória, né? Como se fosse um sólido. Ele se comporta de uma maneira que se você tira a tensão dele, ele volta ao estado original. Até um certo nível de tensão. Depois ele vai fazer isso aqui pra gente. Olha só, ele vai esticar esse fluido no outro. Ele fez isso de brincadeira, tá? Eu tenho certeza que isso aí é uma brincadeira. Ele vira esse fluido, olha lá, ele desce. E para ele separar ele vai continuar descendo, mas ele separa cortando ele lá, porque tem um efeito de elasticidade nesse fluido. Esse fluido ele é elástico também, ele é viscoso. Olha só, eu vou voltar aqui novamente. Esse fluido ele é viscoso porque ele se deforma continuamente sob a ação da força da gravidade. Ele tem efeitos de viscosidade nele, os efeitos viscosos, mas ele também tem efeitos elásticos. Ele tem a memória de voltar à sua formação original, entendeu? Que é um comportamento sólido. Ele tem as duas coisas ao mesmo tempo. Tá vendo? Ele corta esse fluido e depois eu acho que ele chega a mostrar a bolinha. Deixa eu ver se ele vai mostrar a bolinha aqui agora. Ele mostra... isso aqui ele está mostrando o plástico Bingham, né? Que é um plástico que você aplica uma certa tensão, aí ele começa a se deformar. A partir do momento que você aplica uma tensão necessária nele, ele começa a se deformar. A tensão que ele cede é essa daqui, ó. Com um certo peso ele começa a se deformar continuamente. Eu não sei se ele vai mostrar, ele está falando sobre fluidos que têm memória, né? Que eles têm essas características de voltar à sua condição original, características de tensões não lineares e tal. Ele fala dessa questão do fluido, da memória do fluido. Isso é muito interessante, né? O comportamento de fluido viscoelástico, ou seja, quando a gente fala de fluidos stokesianos, o fluido stokesiano não se encaixa nessa definição. Esse fluido já é um mel. O mel é um fluido viscoso elástico. Olha a bolinha como é que ficou depois de um tempo. Esse aqui, ó, já é uma característica daqueles que eu falei que é o caso do fluido dilatante, né? Ele tem se a tensão sobre ele é lenta, é baixa, no caso, uma pequena taxa de deformação, ele se deforma mais do que se fosse uma tensão rápida, de um choque dele na parede, né? Então isso daí
é uma explicação final para explicar para vocês essas questões da primeira hipótese de Stokes, tá? Isso aí já encaixa na primeira aula que a gente está tendo aqui hoje, sobre as hipóteses de Stokes. Então aqui a gente já respondeu isso. Essa parte de a gente falar que essa taxa de deformação, como está escrito aqui, ó, deixa eu marcar aqui, esse tensor de tensão é uma função contínua da taxa de deformação e do estado termodinâmico. A gente ficou claro isso aí pra gente a partir de que todos esses fluidos que estão mostrados respondem a isso. Todos são funções contínuas. E todos esses aqui são fluidos stokesianos. Só que tem fluidos que não são fluidos stokesianos, que têm comportamento elástico também. Fluidos viscoelásticos, deixa eu escrever isso aqui pra gente, ó, fluidos viscoelásticos não são fluidos stokesianos. E aí a última explicação é essa, falar que um fluido newtoniano é um fluido stokesiano cuja relação é linear, beleza? Com essas definições aí a gente já matou pelo menos essa primeira e essa segunda aqui também, a segunda hipótese a gente já matou as duas, tá? Então já entendeu elas muito bem. E aí a gente vai explicar na próxima aula a terceira hipótese e mais pra frente explicar a quarta hipótese também. Um abraço pessoal, até mais.